Será que vocês já sabem todas as informações adequadas para quem está se programando a fazer uma cirurgia de mama? Então hoje eu vou falar para vocês de algumas orientações, cuidados que vocês devem ter ciência durante a programação para uma cirurgia de mama. Coisas que você tem que saber sobre pré-operatório e pós-operatório. Vamos começar pelas mudanças que a mama de vocês sofrem ao longo do tempo. Quando vocês são mais jovens, a mama de vocês é composta por um tecido que a gente chama de fibro glandular. Ele é mais denso, mais durinho. Quando eu falo esse tecido, é o recheio que compõe a sua mama, né? A parte de dentro da mama. E ao longo da idade, e também alguns processos fisiológicos, como a amamentação ou mesmo ganho ou perda de peso, esse tecido vai mudando, vai sendo substituído por gordura, que é um tecido mais flácido. Então a própria mama de vocês vai mudando de formato por conta disso, além de quando vocês são mais novas, esse tecido que eu falo que é mais durinho, ele também tem um preenchimento maior na parte superior do colo da mama, que vocês gostam tanto no decote, e mesmo com o passar da idade, o processo de amamentação perde mais ou menos em torno de 30% desse preenchimento dessa região, se concentrando a maior parte do volume na mamária, a parte inferior da mama. Então isso é uma noção que vocês têm que ter, vocês vão passar por isso, é diferente na época de cada mulher, não se comparem, vocês não são iguais, mas é um processo que a mama de vocês vai sofrer. Outro fator importante, não vá com uma cirurgia, uma ideia que a prótese de mama vai levantar a sua mama, tá? Isso é um mito, isso não acontece. A prótese de mama é usada para criar volume ou criar uma estrutura para a gente fazer uma mama de forma mais harmônica, pensando numa mastopexia. Isso é um mito que falam por aí. Se você tem excesso e flacidez de pele, você tem indicação de uma mastopexia. A gente pode ou não usar prótese, mas não é a prótese que vai fazer sua mama aumentar. Existem alguns casos que são bem limiares, que tem que ser muito bem avaliado, que às vezes a paciente não quer passar por uma mastopexia naquele momento, seja às vezes por uma limitação, não quer correr o risco de não conseguir amamentar ou não quer cicatrizes, que a gente consegue avaliar um tipo de prótese correto, com volume correto, para fazer com que aquele preenchimento, aquele pouco de excesso de pele. Mas isso é um resultado mais limitado e as expectativas têm que ser muito bem alinhadas. Dormir de sutiã não vai fazer sua mama parar de cair. Quando você for dormir, você tem que privilegiar o seu sono. É lógico que no pós-operatório eu vou pedir para você ficar 24 horas de sutiã, mas isso é por 2 meses. Mas você normalmente, seja antes ou depois da cirurgia, ficar dormindo com sutiã não vai evitar que sua mama caia. Até porque quando você está deitado, o efeito da gravidade sobre as mamas para baixo é um vetor diferente. Então isso não vai impedir muitas de vocês terem um grande incômodo de dormir com sutiã, então é melhor você privilegiar a qualidade do seu sono, tá bom? Então isso é um mito que acontece por aí. Cuidado com ganhar muito peso antes e depois da cirurgia. O ideal é que você se programe para fazer uma cirurgia com o seu peso ideal. E o que é o peso ideal? A gente tem uma classificação de índice de massa corpórea, IMC, que o peso ideal fica com IMC entre 20 e 25. É lógico, 25, 26, 27 são índices de sobrepeso, dá para a gente operar, você não tem um risco cirúrgico elevado nesses índices. E o que é o seu peso ideal? É aquele peso que você também consegue manter. Então toda a sua programação da cirurgia tem que vir com o hábito de praticar exercício, ter uma alimentação saudável e principalmente que você já esteja mantendo aquele peso, você se sinta bem. Você fazer uma dieta louca para você emagrecer, fazer uma cirurgia, sendo que no pós-operatório você tem grandes chances de engordar após esses emagrecimentos abruptos, você vai condenar o resultado da sua cirurgia. Então é muito importante que você chegue no seu peso ideal e aquele peso que você consiga manter e te torne saudável. E se eu te falar que exercício físico pode ser ruim e pode ser bom para sua mama, é o seguinte, tá certo? Exercício físico sempre é bom, eu prego bastante isso, o hábito saudável, mas quando que o exercício físico pode ser ruim para sua mama? Tanto antes quanto depois da cirurgia. Você fazer exercício causa impacto na sua mama, como a corrida, que é muito comum, que serve um impacto direto, é ideal que você esteja usando um top, um sutiã que te dê um bom suporte. A gente tem algumas marcas muito boas aí no mercado, então seja corrida ou seja esportes de luta que causam impacto, você sempre está fornecendo um bom suporte para evitar que aquele peso todo da mama fique sobre a pele e os ligamentos da mama. E também outro fator importante, fazer musculação vai levantar sua mama? Isso é um mito, gente, não vai fazer levantar sua mama. O que acontece quando você vai fazer musculação? Você às vezes trabalha o músculo peitoral, isso pode melhorar o seu contorno mamário e também, lógico, vai melhorar a sua postura quando você faz musculação, isso melhorando todo o seu contorno corporal. E depois da cirurgia, o que vocês têm que
ter em mente. Isso é muito comum entre vocês, mas vocês acham que vocês vão fazer uma cirurgia, use prótese ou sem prótese, vocês não precisarão usar mais sutiã. Não, gente. Às vezes não é a prótese que vai cair, não é a cirurgia que vai fazer parar de cair. A gente tem a pele que está sofrendo alguns efeitos da idade, do tempo. A prótese pode até ficar presa no local que a gente colocar, com todos os itens que a gente fala de grip plane, sutiã interno, mas a pele pode ceder. Então o que eu oriento é que vocês usem, vocês têm que transformar o sutiã como o melhor amigo de vocês. Vocês não precisam usar 24 horas, isso vai ser no pós-operatório imediato, 1, 2 meses, tá certo? Mas depois, no seu dia a dia, você faça o uso do sutiã que te dê um suporte para aliviar um pouco dessa tensão na pele. Eu acredito que isso te traz um resultado mais duradouro. Mas é claro, você fez uma cirurgia justamente para melhorar o seu contorno corporal da mama. Quando você quiser usar um vestido, for numa praia, você fique à vontade para usar o que você quiser. Tá certo? Esse é o nosso intuito, de trazer um bem-estar e não te deixar escrava da sua beleza. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter ciência que vai se mudando no pós-operatório, que é o formato da mama de vocês. Quando vocês saírem da cirurgia, aquele já é o resultado final da sua mama? Não, tá certo? Geralmente passa por um processo de mudança ao longo de 6 meses, podendo durar até 1 ano, dependendo de pessoa para pessoa, tá bom? Mas normalmente vocês saem com a mama bem inchada. E esse inchaço toma muito conta da parte superior da mama, às vezes até a areola fica olhando um pouquinho para baixo. Esse resultado vai mudando ao longo dos meses. Normalmente esse tecido vai diminuindo, esse inchaço aqui na parte de cima. A gente diz que a mama sofre um movimento de báscula, seja com a prótese ou com as técnicas sem prótese. Isso vai fazendo um preenchimento maior do polo inferior, uma acomodação da prótese que deixa o contorno da mama mais bonito. Então não fique ansiosa quanto a isso, ele vai mudando. É importante você seguir as nossas orientações no pós-operatório, mas não deixar essa ansiedade te consumir. E cicatrizes, elas sempre vão existir. E as cicatrizes na cirurgia plástica é uma troca. Você vai trocar uma mama menor, vai colocar uma cicatriz para poder colocar uma prótese. Numa mastopexia, numa mama redutora, você vai tirar aquele excesso de mama e vai trocar por uma cicatriz também. O que nós da cirurgia plástica fazemos? Nós temos técnicas para dar os pontos, alguns fios que são melhores para a gente dar ponto, curativos e procedimentos que podem melhorar o aspecto dessa cicatriz. A gente tem uma cicatriz no aspecto mais sutil, mas a cicatriz muda muito, é um processo muito longo também da cicatrização. Então no começo ela tende a ficar mais aparente e às vezes vocês ficam mais preocupados, mas tem que ter calma. A cicatriz ela tende a clarear, tende a ficar mais sutil com o passar do tempo. É lógico, existem pessoas que têm queloide, cicatriz hipertrófica, que é um fator genético, tá? Mas normalmente, para quem tem uma cicatrização boa, essa cicatriz tende a ser um pouco mais aparente no início, ser um pouco mais marcada, mas elas tendem a melhorar com o passar do tempo. Então, já fique com essa ideia na cabeça antes de operar, para não ser consumida por uma ansiedade dessa cicatriz, como que ela vai ficar. Se você está gostando das informações que eu estou passando para vocês, segue o meu canal.